Olá a todos, estamos mais uma vez com o programa Irmãos Animais, um programa que entende que somos todos espíritos, somente em estágios evolutivos diferentes. E a gente fala do nosso trabalho, né, Miriam? O nosso trabalho de tratamento espiritual aos animais acontece todas as segundas-feiras no Centro Espírita Alta de Souza, às 20 horas. E se você por algum motivo não puder comparecer, você pode enviar um e-mail para nós. O nosso trabalho fica na Rua Força Pública 268. E aí você pode mandar um e-mail para nós no marcelbenedete@terra.com.br, onde você vai indicar o nome do animal, a idade, a espécie, o motivo do tratamento, o endereço e o nome do tutor, que às vezes eles acabam esquecendo de colocar o nome do tutor, né? E a gente convida vocês também para conhecer o nosso trabalho no nosso site, que é marcelbenedete.com, ou no nosso Facebook, no grupo Irmãos Animais, Marcel Benedetti. Tá ótimo. E a gente, não tem jeito, a gente sempre agradece aqui em todos os programas, né? Esse pessoalzinho da TV Web Luz aqui, o Dimas, o Edu, a Rita, todo esse pessoalzinho que ajuda a gente a ter esse programa no ar há quase 4 anos já, né, Miriam? E essa oportunidade de ouro que a gente encontra tanta dificuldade. Então, um beijo para vocês, meninos. Fiquem com Deus aí, que muito sucesso nesse ano de 2018. Miriam, a gente tem visto, assim, a gente tem uma dificuldade muito grande de aceitar o desencarne. Por quê, né? No meu ponto de vista. Porque a gente encara a morte como destruição e não é. E a gente tem uma dificuldade, muitas vezes, também, de entender a Deus. Porque eu acho que se a gente começar a compreender, pelo menos um pouquinho, quem é Deus, a gente vai passar a aceitar de uma forma diferente o desencarne. Porque a gente vai compreender que a morte é só do corpo e não do espírito. Que a gente não, na verdade, a gente não se livra, né, das pessoas, nem dos animaizinhos, a gente só se separa momentaneamente. E assim, em 1857, que foi feita no primeiro livro, no Livro dos Espíritos, né? No capítulo 1, a primeira pergunta de Kardec, que foi sensacional, ele fala: o que é Deus? E os Espíritos respondem: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. A gente vê que, se ele é a causa primária de todas as coisas, tudo que tem na natureza, que não foi o homem que criou, que a gente vai ver daqui a pouco, foi Deus, né? Não é isso? E a gente continua, no segundo item, esse foi o primeiro item, ainda no Livro dos Espíritos, no segundo item, ele fala provas da existência de Deus. Como é que a gente pode saber aonde a gente tem a prova da existência de Deus se a gente não enxerga? Se ele não aparece pra gente. Não é aquele velhinho barbado, tá? Branco, de barba até aqui, sentadinho numa cadeira, não é. Deus trabalha pra caramba, né? Onde podemos encontrar, isso no item 4, a prova da existência de Deus? A resposta dos Espíritos: num axioma que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem, e vossa razão responderá. Animal é criado pelo homem? Não. Então a gente tem direito de fazer o que quiser com eles? Com certeza não. Com nada, né? Do planeta, nem com os animais, nem com o planeta, com nada, né? Claro. Nem mesmo com outro ser humano, né? Nem com as plantas. Com nada, né, amiga? Eu acho interessante assim, a gente não vê o ar, mas a gente sabe que ele existe. É mais fácil de provar do que a existência de Deus, né? E a gente não está vendo. Mas sem o ar a gente não vive. Morre. Tem um comentário de Kardec que eu acho fantástico. Que ele fala assim: para crer em Deus é suficiente lançar os olhos às obras da criação. O universo existe. Ele tem, portanto, uma causa. Duvidar da existência de Deus seria negar o todo. Efeito tem uma causa, e avançar que o nada pode fazer alguma coisa. A gente, quando está indo numa estrada, eu reparo muito nisso, né? Quando a gente está viajando, né, amiga? Por exemplo, a gente quando vai para a rádio, é uma viagem, né? Que sai de São Paulo, vai para Guarulhos, mas a gente vê algumas coisas. Recentemente a gente foi para Jacareí, que tem uma estrada que às vezes aparece aqueles matos. Tudo aquilo que a gente está vendo por ali, olha do lado,
é a prova da existência de Deus. Quando a gente olha para o céu, né, eu era criança, eu me lembro de olhar para o céu e falar, as estrelas estão em cima, eles não caem. Lei da gravidade, não cai em cima da gente, né? Então, a lua não cai em cima da gente. Estão muito longe da gente. Com certeza. Mas mesmo assim poderia cair, não poderia? Se não existisse Deus e a gravidade. Quem criou a gravidade? Que faz com que isso não aconteça. Não, ou a falta da gravidade, né? Criou o planeta e cada um de nós é adaptado a um planeta, né? Então, o nosso corpo é adaptado ao nosso planeta. Né? Se a gente sair daqui, a gente não vai. Não precisa ir muito. Se a gente for para a água, a gente morre porque a gente não é adaptado a ficar dentro da água. Exatamente. Né? E aí a gente vê a quantidade de seres vivos que a gente nem imagina que existem, né? Nesses programas, né, de natureza, de animais. A gente não imagina a quantidade de plantas, a quantidade de seres vivos. E ainda né? o homem está animais. descobrindo ainda muita coisa, né? Cada vez que eles entram no mar, eles descobrem uma espécie diferente, ou mesmo na mata, por exemplo, na Amazônia, deve ter existido espécies que a gente nem imagina, né? Claro, no Pantanal, né? Não, apesar que aqui em São Paulo também. Outro dia apareceu um bicho no meu quarto que eu não faço ideia de que bicho é aquele. Não era um inseto, mas também não deixava de sê-lo. Então, eu não sei como é. Não me pergunte como é que era. Um negócio desse tamanho que parecia um inseto gigante. Eu nunca vi aquilo. Mas achei bonitinho, que ele era meio colorido. Eu não faço ideia do que era. Bom, e aí ele continua. Isso tudo a gente está falando, Miriam, para a gente ver como que é Deus. E aonde a gente pode encontrar. Isso é a resposta dos espíritos a Kardec, de onde a gente pode encontrar a Deus. Né? E ele continua no item 9, Kardec pergunta, onde se pode ver na causa primária, ou seja, em Deus, uma inteligência suprema, superior a todas as coisas? Olha a resposta dos espíritos. Tendes um provérbio que diz o seguinte, pela obra se conhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. É o orgulho que gera a incredulidade. O homem orgulhoso nada admite acima de si, e é por isso que se considera um espírito forte. Pobre ser que um sopro de Deus pode abater. Nossa, pois nós no nosso lugar. E infelizmente, falando, a gente vê isso no meio espírita, ainda com essa concepção de que o ser humano é um ser superior, é um ser à parte da criação e que é um ser superior. E mesmo no livro dos Espíritos mesmo, ele coloca bem claro mais para frente que a nossa inteligência não dá para entender a Deus. Imagina a dificuldade deles para passar para nós, explicar isso, sendo que a nossa inteligência é muito limitada. E nós nos achamos, assim, os mais inteligentes do planeta. Imagina a dificuldade dos espíritos, né? E ele, assim, a gente vê que um sopro de Deus pode acabar com a gente, né? A gente é muito frágil, A gente é muito frágil, muito inferior ainda, a gente não tem sequer noção, né, das coisas ainda, né? Aí no livro dos Espíritos eles ainda falam que a gente ainda não consegue reconhecer, né, a Deus porque a nossa inferioridade é muito grande. Na verdade é isso que ele diz, né? Inferioridade, nossa inteligência é limitada, nosso orgulho e o egoísmo ainda é maior, preconceito, a gente que travam tudo. Ideias pré-concebidas sem antes saber de nada, né? Não, e ele, assim, eu acho muito interessante o jeito que ele coloca as coisas. Ele fala assim, Deus é eterno, é eterno por quê? Porque não morre, lógico, né? Foi quem criou tudo. É imutável, é imaterial, é único e todo-poderoso e soberanamente justo e bom. Se a gente sabe, são qualidades que a gente tem condições de entender, né? Que é ser eterno, imutável, imaterial, único e todo-poderoso e soberanamente justo e bom. São qualidades que a gente tem condições de entender o que é, quer dizer, mais ou menos, né? Mas a gente consegue, pelo menos, assimilar. Você acha que, olha a bondade de Deus que não permite que nenhuma de suas criaturas morra, porque a morte não existe, né? E isso é uma concepção que a gente vê, né, Miriam? A sobrevivência da alma, a gente vê, não é só no Espiritismo, em outras religiões. Né? Eu lembro de uma frase da Dona Virgínia, esposa do Herculano Pires, que ela falava assim, todas as religiões são boas, mas se você é médium, só o Espiritismo vai te ajudar. Porque é a única que é reencarnacionista. Então, assim, não tem jeito. Então você encontra a bondade, você encontra
né, esses impulsos de amor em todas as religiões, né? Exemplos disso, Madre Teresa de Calcutá, até nos ateus, Charlie Chaplin. Era ateu, mas ele era um ser extremamente bondoso, deixou obras incríveis, né? E exemplos incríveis. O próprio, hoje em dia, o Papa Francisco, né? Dentro do Espiritismo tem vários, mas você vê desde Francisco, desde Jesus, Francisco de Assis, né? Então a gente sabe que Deus é assim. Por que é tão difícil para a gente, né, lidar com a morte? Mas vamos falar o português claro, o Espírito fala, não é morte, é desencarne. É morte do corpo físico, né? Porque a gente esquece, mesmo estudando doutrina, que nós somos espíritos, né? Do átomo ao arcanjo. Nós somos todos espíritos. E a Terra é só um estágio de evolução. Independente do estágio que você está, no mineral, vegetal ou animal, é um estágio. E quando eu conheci a doutrina, o que para mim foi mais consolador foi isso. Que eu acho que para a maioria das pessoas. Que existe vida além da vida. E Deus jamais, sendo bom, justo e bom, jamais ele ia assim, auxiliar uns e não auxiliar os outros. Se ele define bem, bom e justiça, ele é bondade e justiça. E onde existe justiça, se você privilegia um e o outro não. Então, o homem, infelizmente, através da sua evolução, ainda com o seu orgulho e esse preconceito, ele ainda acha que ele é o rei do planeta, né? Na verdade, ele acha que é o rei do universo, né? Só que, assim, existem outros mundos. Jesus mesmo faz muitas moradas na casa de meu pai. Né? Então, assim, existe muito mais. E a gente ainda, com a nossa inteligência limitada, com o nosso orgulho, nosso preconceito, a gente ainda continua não entendendo o que é Deus. Por mais que a gente leia o que é Deus na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Não, sem dúvida. E mais isso que independente se você é espírita, católico, ou seja o que for, né? Uns acreditam que você vai morrer e vai ficar dormindo eternamente. Aí eu fico pensando, gente, mas coisa mais sem graça, você morre, tem que estar dormindo, né? Eu fico imaginando que uns acreditam que vão encontrar a almofada de ouro e as virgens, eu falei, quer dizer, que preconceito, né? Quer dizer, só os homens vão se dar bem, as mulheres não, né? A mulher não sei pra onde vai, não. Eu também nunca falaram. Eu não me lembro de ter ouvido alguma coisa no Alcorão, de onde vai a mulher. Eu falei, deixa eu nem perguntar, amiga, como é que eles respondem. Mas assim, é tão difícil a gente encarar a morte por causa disso. Porque a gente não reconhece a Deus como Ele realmente é, que é um ser bondoso. Porque a bondade dele se estende tanto que Ele não permite as afeições que a gente tem, o amor que a gente tem pelas pessoas, pelos animais, pelas plantas, né? Eu lembro do Herculano falando num programa dele, ele fala assim, se uma planta morre, o princípio espiritual daquela planta passa para o plano espiritual. Se o animal morre, o princípio espiritual daquele animal passa para o plano espiritual. Ou seja, o amor que temos não se perde. Só aumenta. À medida que nós vamos encarna, desencarna, nós vamos evoluindo, vai crescendo em volta de nós os amigos, os nossos entes queridos, que inclui os animais, inclui as plantas, né? E só que a gente esquece disso tudo. Esquece aqui, a gente pensa, uma pessoa viveu 80 anos, é muito tempo. Mas o que é isso perto da eternidade? É isso aqui. Um segundo. E o tempo de lá é muito diferente do muito nosso. Diferente. Então, assim, e a gente vê, e eu estou falando isso exclusivamente até dentro do meio espírita, que nós temos dificuldade de lidar com a morte ainda, porque a gente encara a morte como destruição. E não é. A morte é uma passagem para a vida. Porque a verdadeira vida é a vida do espírito, não é a vida do corpo. A gente ainda para muitas pessoas ainda é porque nós somos muito materialistas, a gente precisa ver e tocar, né? Então fica difícil de a pessoa ir e você não vê mais, né? Então assim, é muito difícil você ter isso, né? O Chico, ele falou uma frase que assim, não é bem como ele falou, mas ele fala que as pessoas que desencarnam, elas vão primeiro que a gente, mas a gente vai se encontrar com elas, né? Então é difícil essa separação, como se fosse uma viagem, né? Eu nunca esqueço uma definição que foi até um rabino que ele falou que a morte é mais ou menos assim. Quando você vai até o porto, você embarca a pessoa no navio, aí você se despede e ela vai seguindo. E vai ter um ponto que você não vai enxergar mais o navio. E do outro lado, onde ele vai onde vai parar o navio, vão ter outras pessoas reencontrando e felizes. Então é assim, a gente tem que ver a morte com isso. A gente está aqui, mas é uma viagem, ele foi para o outro lado, mas existem as outras pessoas que amam recebendo ele lá.
E como diz o Chico, a saudade dói dos dois lados, mas a gente tem que trabalhar isso. E a gente não pode né? esquecer que o navio volta, e um dia a gente vai entrar nesse navio. Esse navio vai e volta, e a gente vai indo pra lá e vai pra cá. E eu achei muito legal essa definição. É muito interessante. Muito bonito, de um judeu. Então, assim, mostrando que, assim, gente, existe vida depois do outro lado. Né? Então você tem que confiar em Deus. E mesmo nossos animais, a gente sabe, cada vez que eles vão, vai um pedaço da gente. E é difícil, até o Chico ficou triste. Com depressão, não, é muito difícil. A gente, na nossa condição aqui humana, é muito difícil ainda, né? A gente ainda é muito materialista, né? A gente acha que não vai ver mais. Só que a gente esquece que todos os dias a gente dorme. E que a gente tem esse poder de poder viajar e ir até onde os nossos entes queridos estão, os nossos animais estão. Basta a gente ficar calmo, fazer uma oração, se sintonizar com o plano espiritual. O duro é chegar nesse ponto. É duro chegar nesse ponto. Às vezes a gente consegue sem querer, né? O plano espiritual ajuda. Não, com certeza, a gente tem que ter paciência com a gente mesmo também, né? Mas assim, a gente, pelo menos, isso faz, eu acho que esse estudo faz bem pra gente, faz bem pra quem tá ouvindo, né? No dia que a gente conseguir encarar a morte como uma passagem para a vida realmente, o que a verdadeira vida é a do espírito, e não aqui, aí a gente vai sofrer menos. É difícil fazer isso? Muito, muito difícil. Porque a gente não encara desse jeito como um navio que vai esse navio um dia vai voltar, a gente vai entrar nesse navio e vai para aquele lugar e vai encontrar essas pessoas de novo. Que vão nos receber com alegria, né? Que vão nos receber com alegria, exatamente. É muito difícil pensar nesse sentido, né? Mas um dia a gente consegue. E no livro dos Espíritos, né, falando no item Os Animais e o Homem, né, no capítulo Os Três Reinos, na questão 607A, o Kardec pergunta assim, parece assim que a alma teria sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação. Essa questão é longa, né, os Espíritos respondem de forma longa. Ele começa que tudo se encadena na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que por sua vez começou pelo átomo. Ou seja, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, tudo evolui, né? Desde o princípio. E ele termina assim, ele faz um comentário também nessa questão que eu acho muito interessante, né, amiga? Que ele compara a vida espiritual, a evolução do espírito, como um processo humano, né? Que ele fala, tem a infância, aliás, a criança nasce, tem a infância, a adolescência, a idade madura e a velhice. Para a espiritualidade é a mesma coisa, né? Eu só não consegui definir muito bem se a gente está como bebê ou está na infância, a gente melhorou um pouquinho. Mas, assim, nós ainda somos com certeza as crianças espirituais, porque a gente ainda tem o mal por domínio aqui no planeta Terra, né? E a evolução espiritual segue assim. E aí a gente percebe a velhice, qual que é a fase da velhice? Aqui pra gente, na Terra, é a fase da experiência, né? Experiência no sentido geral. A parte espiritual é a mesma coisa, seguir a parte onde chegaria no espírito puro, vamos dizer assim. Demora para chegar nessa parte. Demora muito, a gente vai e volta, vai e volta. Várias vezes. Milhões de vezes, mas um dia a gente chega lá, com certeza. Então ele compara, essa comparação eu achei fantástica. E ele termina essa questão falando assim, os espíritos, né? Reconhecer a grandeza de Deus nessa admirável harmonia que faz a solidariedade de todas as coisas da natureza. Já está falando novamente que somos todos irmãos e que a gente tem que aprender a respeitar, né? Crer que Deus pudesse ter feito qualquer coisa sem objetivo e criar seres inteligentes sem futuro seria blasfemar contra a sua bondade que se estende sobre todas as criaturas. Que futuro que ele fala é o espiritual, né, Miri? Ou seja, todos nós temos um futuro espiritual. Os animais têm? Claro. Com certeza. Ele está falando isso. E ele é tão bondoso que a gente ainda convive com os animais que sempre nos recordam da nossa aquela inocência que a gente teve do início do espírito. Que esse amor, essa inocência que a gente perde com a evolução, né? Quando a gente fica muito materialista. E eles estão sempre ali lembrando a gente que a gente pode amar, que a gente pode respeitar o próximo. E muitas vezes a gente esquece disso, né? E eles estão ali lembrando sempre a gente, que está lá no nosso coração, que a gente precisa... Sem dúvida, né? Lembrar sempre. A gente está chegando ao final, então que a gente possa pelo menos pensar um pouquinho sobre esse assunto,
pensar um pouquinho sobre Deus, porque se a gente começar a encarar Deus da maneira que Ele é de verdade, vai ficar menos sofrido para nós. Então, um grande beijo a todos e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima.